Essa semana eu me reencontrei com uma história que algum tempo atrás eu vi uma matéria na Globo e eu achei fantástica a história de uma menina romena que lá em 1974, nas Olimpíadas de Montreal, essa menina romena chamada Nadia Comaneci, eu não sei se eu estou falando certo o nome, mas acho que ela nunca vai ouvir essa pregação para me corrigir. E aí o que aconteceu? Lá em 1974, essa ginasta, ela foi uma das únicas mulheres, uma pessoa, uma ginasta mesmo, uma atleta, tirou uma nota 10. E aí eu lembro que alguns anos atrás a Globo fez uma reportagem contando a vida dela, a história dela, e é interessantíssimo, porque ela tinha 14 anos na época, e ela tirou um 10, assim, e foram vários 10, não foi um só. E assim, 10 geralmente não se tira numa Olimpíada. Aliás, se eu não me lembro bem, isso pode ser provável, depois dela, parece que houve ou há uma restrição. Eu pesquisei na internet essa semana e eu não encontrei isso, mas eu me lembro de ter ouvido algo do tipo, que depois dela, os juízes das Olimpíadas eles foram encorajados a nunca dar 10 para ninguém. Orientados a nunca dar 10 para ninguém. É por isso que às vezes assim, é 9 ponto alguma coisa. Agora eu não sei se isso é lei, ou se isso foi só uma recomendação que deram para não dar uma quebrada nas notas lá. Mas o que é interessante é que ninguém nunca mais teve um 10. Então pode fazer algum sentido. Agora, se isso é uma lei, eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso em que sentido? Porque todo atleta, ele treina para tirar uma nota 10. Mas se isso é uma lei, eu acho maravilhoso esse tipo de sensação. Que você treina para tirar 10, mas você nunca vai tirar 10. Porque de alguma maneira foi recomendado que nunca tirasse 10 ou nunca desse 10 para alguém. E quando eu olhei para essa história, eu falei, caramba, eu acho que eu me encontrei nessa simples informação. E vê se você se encontra aí também. Você já teve uma sensação de que você vive uma espécie de expectativa e realidade se tratando da nossa fé? Da nossa caminhada com Cristo como discípulos de Jesus? Como assim? Você já sentiu, ou você já teve um momento que você entrou em crise profunda, porque você olhou e falou assim, caramba, eu canto sobre coisas tão além, eu leio sobre coisas tão além, eu concordo com coisas tão além, eu oro com coisas tão além, eu acredito em coisas tão além, mas, nossa, eu estou tão aquém do além. Eu ouço tanto sobre um número 10, mas eu nunca chego lá. Eu nunca consigo olhar para mim e olhar e dizer assim, caramba, estou chegando na onde eu tenho que chegar. Muito pelo contrário. Eu vou vivendo uma expectativa de que eu vou crescer mais, eu vou caminhar mais, eu vou me aprofundar mais, eu vou orar mais, eu vou me dedicar mais. E aí, de repente, eu vou olhando para a minha vida e eu vou... Nossa, está tão longe, está tão impossível de chegar onde eu tenho que chegar. E eu não sei se você teve esse sentimento. Porque geralmente isso é o que acontece com a gente. A gente vai ouvindo tanto, a gente vai falando tanto, a gente vai aprendendo tanto. E se você é uma pessoa atenta, você fala, eu quero saber sobre isso, eu quero experimentar isso. E aí você começa todo animado, uhul, vamos lá, quero saber. Só que daí vai chegando um nível que a média de Deus já não é mais 6 ou 5 hoje, na minha época era 6. A média de Deus vai subindo. E aí chega no 10. E aí você começa a olhar assim o que Deus espera de você e o que você é. E aí quando você faz essa comparação, você fica desanimado. Mas você continua indo. Só que aí vai se tornando, parece, cada vez maior a diferença entre a expectativa e a realidade. Ao ponto que você chega num momento da sua vida, você desanima. Essa é a palavra. Você desanima, porque toda vez que você olha para você olha e se vê muito aquém da onde você deveria estar. E geralmente é isso que eu experimento.
Principalmente a gente que ensina, a gente que estuda, a gente que está envolvido com tudo isso, que a gente olha só o que Deus está esperando do Rodrigo e olha só o Rodrigo. E aí eu falo, não dá vontade de orar, não dá vontade de ler a Bíblia, não dá vontade nem de estar na igreja, às vezes. Às vezes eu estou porque sou pastor, estou brincando. Mas eu olho para tudo isso e digo, Deus, como é que eu posso ter uma palavra para falar se eu me olho e assim, às vezes é tão bonito. Eu estava esses dias atrás vendo algumas coisas que a gente tinha gravado de Josué, daquelas coisas de atravessar o Jordão. E eu olhei para eu pregando e falei, mas você, hein, Rodrigo? Caramba, você tem que ouvir mais você o que você está falando. Porque você fala de atravessar o Jordão, que o Jordão só para quando você coloca o pé, mas você está quarteirões evitando o Jordão porque você está com medo. E eu olhei para isso e falei, meu Deus, a gente começa a desanimar. E o que eu quero falar para você nessa noite é para você não desanimar. Porque, na verdade, você sempre vai estar aquém, mas você vai estar lá. Essa é a diferença. Você não vai conseguir tirar o 10, mas eu quero mostrar para você hoje que você vai viver a sua vida buscando o 10. Mas que você não vai chegar lá. Isso não é para te desanimar. Isso é para te encorajar a continuar indo, mesmo que você olhe para dentro de si e diga, Rodrigo, eu já estou quase mascarado, porque eu estou tão distante, e eu vou dizer para você nessa noite. A grande questão não é chegar no número 10. A questão é, continue indo. Porque o que importa para Deus não é status, nem número, nem posição, nem nota ou classificação. O que importa para Deus é, vai. Só vai indo. Não, mas olha só o que... Só vai. Só vai indo. E aí a gente vai chegando em algum lugar. E para isso eu escolhi o texto eu ia falar Lucas, é porque Lucas escreveu Atos. O texto de Atos, capítulo 12. Algumas pessoas dizem, e eu concordo, assim, razoavelmente, que o livro de Atos é um livro sobre atos do Espírito Santo. Não sei se você já ouviu isso. É porque é muito claro e é muito nítido de que a igreja é um projeto de Deus. Porque se a igreja não fosse um projeto de Deus, a igreja já tinha acabado antes de começar. Porque você vê um monte de gente aqui fazendo um tanto de bobagem, um tanto de acerto, mas um tanto de bobagem, e mesmo assim o Senhor vai usando as bobagens para conduzir a tua igreja. E aí no capítulo 12 que a gente tem aqui, você tem assim, talvez o que você conheça um pouquinho mais, é a morte de Estevão. A morte de Estevão está aqui no capítulo 7, onde Estevão simplesmente é perseguido e morto pela fé dele, porque ele blasfemou contra a religião judaica, dizendo, vocês mataram o Messias na cruz e tal. E o pessoal falou assim, você é louco, quem é você para falar que a gente matou? E aí simplesmente apedrejou ele. E aí de Estevão até o capítulo 12, você tem mais ou menos uns 10 anos de história que está rolando aqui em Atos. E o que é legal de entender isso é que essa igreja que eu vou mostrar para você hoje, ou esse episódio, essa cena, não é de uma igreja nova, é de uma igreja assim, que já está caminhando há alguns anos. E mesmo caminhando há alguns anos, ainda assim é uma igreja que precisa aprender que o 10 é inatingível, mas que você tem que fazer a sua parte, mesmo sabendo que não vai chegar lá. Então, olha aí comigo, verso 1, o texto vai dizer assim, nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Então, deixa eu só colocando algumas coisas para construir esse cenário para você. O texto começa falando sobre o rei Herodes. O rei Herodes, que prende alguns que pertencem à igreja com a intenção de maltratá-los, porque ele já tinha mandado matar a Tiago à espada, ou seja, decapitado, que era o irmão de João. Esse rei Herodes aqui não é o Herodes que você tem lá no comecinho, por exemplo, do nascimento de Jesus. Esse Herodes aqui, ele é neto daquele lá que estava no nascimento de Jesus. Se você for lembrar, os magos apareceram no palácio de Herodes, e os magos disseram, onde está o rei? E o Herodes, que já era louco por poder, falou assim, mas peraí, que rei? Não, só tem um aqui. E eles falaram, desconversaram lá e tal, e foram lá para a procura de Jesus. E aí o Herodes fala assim,
Me fala onde está esse rei aí, se vocês descobrirem, depois me manda um WhatsApp. Porque daí eu quero ir lá e adorá-lo. É lógico que ele está dando um migué bravo, que ele vai lá e vai tentar matar. Ao ponto de que quando ele não sabe o que acontece muito bem sobre Jesus, ele cria um decreto que ele diz assim, ó, toda criança, homem, de 2 anos ou até 2 anos para baixo, mata todos. E assim, isso aqui a gente às vezes lê passando assim, mas é um absurdo. Ele cria um decreto dizendo, ó, mata toda criança, porque se o rei estiver entre eles, já foi. E é obviamente que Jesus passa por toda essa coisa e tal. Então, esse Herodes, ele é neto desse outro Herodes doido aí que matou as crianças. Mas ele também não é apenas neto, mas ele é sobrinho daquele outro Herodes que estava numa festa, e aí chegou a sua mulher e falou assim, ele se empolgou com a mulher e falou, pede-me o que você quiser. Aí ela falou assim, eu quero a cabeça de João Batista. E ele tinha uma amizadezinha ali com João Batista e coisa e tal, mas ele falou, rapaz, agora não tem para onde correr. Simplesmente falou, pode arrancar a cabeça de João Batista. Herodes é essa figura que a gente tem aqui no Novo Testamento, que é um negócio meio pesado, meio sinistro. É um contraste para dizer assim, ó, a gente está lidando com um cara que é complicado. Ele se acha o grande senhor do seu tempo. Então Lucas, registrando aqui, começa fazendo um contraste, dizendo, ó, a igreja está passando por uma coisa que o Herodes de agora está fazendo. E ele está fazendo o quê? Perseguindo a igreja. Perseguindo, prendendo, e ele já havia matado a Tiago, irmão de João. Esse Tiago aqui, sinceramente, é muito sacanagem ele ter morrido. Tiago é irmão de João, eles são ex-pescadores. E esse Tiago aqui, se você for lembrar alguns relatos na história de Jesus, ele foi selecionado por Jesus para ver a filha de Jairo ser ressuscitada. Esse Tiago aqui é o Tiago que está também no Monte da Transfiguração com Jesus. Esse Tiago aqui é o Tiago também que está no Getsemane, e aí chega um momento que Jesus fala, vamos fazer um grupo menor? E Jesus fala, Tiago, vem aqui também. E aonde que eu quero chegar? Veja o contraste que a gente tem. Herodes, o louco, que está matando todo mundo, e o Tiago, o cara da igreja, o cara que andou com Jesus, o cara que pertenceu aos discípulos de Jesus, esteve com Jesus, caminhou com Jesus em alguns momentos onde nenhum dos outros podia, mas ele estava lá. E agora esse Tiago simplesmente perdeu literalmente a cabeça. Ok, aonde que eu quero chegar? Eu quero que agora você saia daqui e você entre lá na igreja primitiva de Atos capítulo 12. Tiago é o tipo de personagem na nossa história que você jamais olharia para ele e diria assim, esse homem aí pode ir. Tá certo que a gente não ia dizer isso para ninguém. Mas Tiago é esse personagem que você olharia para ele e dizia, Senhor, não deixe com que o Tiago seja executado pelo Império Romano. A gente precisa dele. Nós precisamos desse homem. Mas a história já abre dizendo o quê? Que Tiago morreu pela espada. E aqui eu já quero mostrar uma coisa muito simples para você, que você já sabe, mas que você tem que ser lembrado. A gente sempre estará diante de alguns eventos soberanos de Deus que vão soar estranhos e até mesmo duvidosos. Porque pense comigo, Tiago não é um outro qualquer. Ele estava com Jesus. Ele tem um currículo maravilhoso. O que esse cara poderia falar, ensinar, caminhar com a igreja? E agora o Senhor falou assim, Tiago, chegou o seu tempo. E você vai cair pela espada romana. Se eu estou na igreja e eu olho para isso, a primeira coisa que eu ia fazer é, Deus, por quê? Por que Tiago, Deus? Mas a grande questão que eu quero que você pense comigo é que Deus, Ele usa tempos bons e tempos ruins para fazer com que a igreja avance, para fazer com que o reino avance. Se ilude demais quem acha que Deus só faz a coisa avançar quando a gente está vivendo paz e prosperidade. Não se engane, porque geralmente, quando a gente está vivendo paz e prosperidade, é onde o Senhor manda uma perseguiçãozinha assim, só um pouquinho, para levantar a gente da cadeira e dizer, opa, deixa eu me reencontrar nessa caminhada.
E aí o texto continua dizendo, então, Herodes matou a Tiago, está perseguindo a igreja, e o verso 3 diz assim: vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. E tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Então, se o Tiago já era, agora você tem um outro personagem que é fundamental na história da igreja. Aonde Herodes olhou e falou: vamos prender Pedro também. Mantenha ele até a festa dos pães sem fermento, e aí depois a gente vê o que faz com ele. E possivelmente, quase certamente, ele ia também matar Pedro. E tudo isso por quê? Porque ele estava precisando conquistar os judeus que estavam ali. E aí ele olha para isso e diz: ok, existe a religião judaica, e existe essa coisa chamada cristianismo que saiu de dentro da religião judaica. Então os judeus, eles estavam olhando para tudo isso e eles não estavam gostando do que a igreja estava criando. Então aí começou a surgir uma perseguição entre eles. Ao passo que o Herodes olhou e falou assim: para eu conquistar a aceitação desse povo aqui, eu vou começar a perseguir a igreja. Porque eles não gostam da igreja. Então eu perseguindo a igreja, eu tenho a aceitação deles. Então só mais uma nota. Herodes não é um rei que governa por justiça, mas por poder. E Deus diz: todo governo, seja aonde for em todos os tempos, tem que ter um governo pautado em justiça. Então essa cena já mostra dizendo: Herodes é um louco, porque ele não pensa na justiça. Ele mata a gente por simplesmente se chamar cristão. E agora Pedro está ali, com a cabeça prestes a ser cortada, e aí que eu começo a entrar no sermão da onde eu quero entrar com você nessa noite. Nessa situação, a grande pergunta é: aonde que a igreja está no meio de tudo isso? O que a igreja faz quando um dos seus líderes é preso por perseguição? E o que a gente faz, como a gente se porta, o que a gente decide, para onde a gente vai? E olha só como o texto começa a descrever no verso 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Olha que coisa maravilhosa que a gente tem aqui. Tiago morreu, Pedro está preso, e a igreja, desesperada, reclamando, com ansiedade: o nosso líder morreu, vai morrer, ou qualquer coisa assim. O texto diz que o Senhor levou a sua igreja a olhar para toda essa situação e dizer: vamos orar a Deus. Quando a gente continuar lendo o texto, você vai ver que eles estão aqui possivelmente orando na casa de Maria. Lembre-se você que nesse tempo não era igreja assim, tá? A gente às vezes pensa que toda igreja era desse jeito, as igrejas eram nas casas. E aí possivelmente o que está acontecendo é que a casa de Maria era uma das casas onde o pessoal se reunia. Então, por exemplo, algumas pessoas dizem que a última ceia aconteceu na casa de Maria. Então, a casa de Maria era meio que esse lugar, essa igreja onde eles se reuniam. Agora, o que eu acho fantástico é a situação de Pedro. Porque você tem 4 escoltas, depois a gente vai ler que Pedro está acorrentado e tem um portão de ferro. Então, a situação de Pedro é uma situação que a gente olharia e diria assim: o que a gente faz diante disso? É uma situação que aos nossos olhos é impossível de ser resolvida. Ele já era. Os judeus, que são a maioria aqui, vão mandar matá-lo. Herodes não está nem aí, que é a popularidade. E aí que eu fico me perguntando: o que a gente faz quando a gente de repente vira uma esquina e se encontra numa situação em que a gente olha e diz assim: 4 escoltas, está acorrentado e tem um portão de ferro. Não tem o que fazer, não tem para onde ir. O que você faz quando você se encontra em lugares assim? Quando você se encontra num lugar que você diz: eu acho que a espada de Herodes é a única coisa que cabe a cada um de nós. Porque quando eu olho para esse texto, eu acho maravilhoso você entender que o Senhor, através do Espírito Santo, está conduzindo a igreja triunfantemente. E eu acho maravilhoso a gente, como bons presbiterianos,
entendermos que por mais que o Senhor é soberano sobre a sua igreja, o Senhor está conduzindo, o Senhor tem transformado o mal em bem, às vezes tem transformado coisa boa em ruim, para conduzir ou empurrar a igreja, mas apesar de o Senhor ser um Deus que conduz a igreja está orando. E não é uma oração do tipo, Deus, ó, lembra lá dele lá, está preso lá. O texto diz que é uma oração intensa. Ou numa outra tradução, é uma oração, agora os presbiterianos aqui vão tremer na base. Se o Murilo tivesse aqui, o Murilo ia dar um glória a Deus agora. É uma oração fervorosa. Aprenda isso, igreja presbiteriana, conservadora da Vila Carrão. Não é só é uma oração, eu não posso imaginar como foi. Aliás, eu posso imaginar, mas não posso dizer como foi. Mas uma oração fervorosa, é uma oração sincera, é uma oração zelosa. É uma oração que se entrega, é uma oração que se derrama. Não é uma oração decorada que às vezes é quase como uma reza. É uma oração aonde você se expressa diante de Deus. E o que é fantástico é que Lucas, quando registra o Atos, ele diz que oração é uma coisa que vai sendo carregada na igreja. Talvez a gente poderia até dizer que a igreja primitiva é marcada pela oração coletiva. A todo momento eles estão orando, seja em coisa boa, coisa ruim, coisa que não sabe o que fazer. Eles sempre estão em oração. E alguém já disse que as reuniões de oração eram as artérias da igreja primitiva. E não era 6 ou 7, não. Às vezes 4, como é aqui na quarta-feira. O verso 12 diz que era muita gente orando. E aqui para mim está o maior milagre. Para mim, o maior milagre de Atos não é paralítico andar ou coisa assim. Para mim, a igreja está orando em uma reunião. Esse, para mim, é o maior milagre que eu sonho em ver. E eu acho maravilhoso esse texto. O Spurgeon, que foi um pastor presbiteriano, ele escreveu um sermão sobre esse texto. E o título do sermão era Apenas uma Reunião de Oração. E eu achei maravilhoso esse título. Porque você ouve assim... É apenas uma reunião de oração. E aí você olha para isso e diz assim, é só mais uma reunião de oração. A gente descarta. Parece pequeno. Tanto faz, tanto fez. Não precisa tanta ênfase nisso. E o Spurgeon diz que não é assim que funciona. Porque no tempo do Spurgeon, no século XIX, as pessoas já não gostavam de orar. E para mim isso não é um problema do Spurgeon, não é um problema nosso. É um problema de quem nós somos. Sabe por quê? Eu não sei se você já ouviu isso, mas vai ser bom você guardar isso profundamente no teu coração. A gente vive uma época, e essa época sempre existiu na vida humana, mas hoje às vezes é um pouquinho mais ressaltado, em que o que interessa para a gente é a gente sempre estar produzindo alguma coisa ou fazendo alguma coisa. Se você não faz nada, parece que você está perdendo tempo. Ainda que seja fazer isso aqui no Instagram, isso aqui no TikTok, o que quer que seja, mas você está fazendo alguma coisa. E para mim, o grande problema do que porque você e eu não oramos como deveríamos orar, é porque a oração ela sempre nos move para longe de nós mesmos. Para mim, a oração, ela não acontece com regularidade na nossa vida, porque ela sempre nos tira do foco. E ela coloca Deus no foco. E qual que é o grande problema? O grande problema é que nós somos numa geração que quer fazer as coisas. E não fazer e dizer assim, Senhor, está nas tuas mãos, parece errado. Parece que a gente não está fazendo nada. E a oração é sobre o que a gente não pode fazer, mas sim o que Deus pode fazer. A oração é sobre 4 vigias, é acorrentado, é preso num portão de ferro, quando a gente fala assim, não tem o que fazer. Isso é oração. Porque o grande problema é que a gente não ora porque a gente tem muito o que fazer. Antes de orar, porque a oração às vezes é o último estágio da nossa vida, a gente tenta um monte de coisa. E não tem problema tentar.
Mas o grande problema é quando você não começa com a oração e depois você tenta. Você primeiro tenta resolver pelos teus métodos, para então você falar, Jesus, agora que eu tentei de tudo, eu não consegui, estou aqui humildemente orando ao Senhor. Mas depois de ter tentado de todos os jeitos. E a oração é esse movimento para fora. Que você diz, Deus, eu estou aqui de mãos vazias e sinceramente eu não tenho poder nenhum para fazer. E aliás, Deus, eu nem quero fazer. Mas eu estou aqui suplicando a Ti. Para que o Senhor intervenha nessa situação tal. Consegue ver como isso aprofunda a nossa mentalidade de oração? E talvez essa seja uma das únicas, ou uma das razões, melhor falando, do porquê você não ora como eu também não consigo orar tanto. É porque às vezes é mais fácil a gente fazer um monte de coisa do que a gente dizer, Deus, pausa, é contigo, eu quero entregar tudo que eu tenho. De mãos vazias e reconhecendo que quando eu conheço pouco a Deus, eu acho que a gente se acha muito. Agora, quando a gente conhece muito a Deus, eu acho que já não tem espaço mais para a gente se achar qualquer coisa. E é por isso que essa igreja olha para essa situação e diz, ninguém aqui consegue ir lá e tirar o Pedro. Então, Deus, a gente está aqui porque a gente precisa. E a partir do momento em que a gente diz a gente está aqui porque a gente precisa, a gente não vai orar de qualquer jeito. A gente vai orar fervorosamente, zelosamente, abrindo o nosso coração, porque era urgente. E é tão bonito de você pensar, essa palavrinha usada aqui como fervorosamente ou coisa assim, ela é usada por Pedro em outros lugares, aí presta atenção nisso. Essa palavrinha zelosamente, ela tem a ver com esticar. Ela tem a ver com alongar os músculos para uma ação. Tá, e daí? Eu acho que a oração é isso. A oração, ela nos estica. Mas estica em que sentido? De que parece que a gente às vezes vai arrebentar, mas a gente ainda consegue se sustentar em Deus, mesmo que a gente às vezes esteja só um fiozinho assim, mas porque a gente abre o nosso coração. A gente se expressa diante de Deus. E aí é maravilhoso você olhar o que está acontecendo aqui, é que Deus está usando o governo hostil de Herodes para fazer essa igreja orar. E aí, que se a gente estivesse na pandemia, que graças a Deus agora eu acho que já foi superado, a gente olharia e diria assim, meus irmãos, nós estamos passando por isso por muitas razões. Mas uma das razões é porque o Senhor está nos querendo fazer homens e mulheres de oração. Mas aí passou isso daí. E agora é um tempo, parece que bom, entre aspas, muitas aspas. Mas se existe muitas aspas na sua história, se você olha para você e diz, Rodrigo, você não sabe o que eu estou passando, eu diria para você uma coisa. Deus usa toda hostilidade que você possa enfrentar, às vezes porque você fez, às vezes porque surgiu até você, para você ser um homem e uma mulher de oração. É por isso que às vezes Deus vai te esticar, te alongar os músculos para dizer, viu, você já está quase atrofiado de tão parado que você está. Só que mais do que isso, não dorme não porque eu estou empolgado. Tem outra coisa aqui que eu acho maravilhosa. É o Pedro que está preso. Só que é a igreja que está orando. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. A gente brincava, gente, é muito brincadeira isso daqui, tá? Senão você vai sair daqui falando assim, eu nunca mais peço nenhuma oração. A gente brincava que as igrejas conservadoras, algumas, de uns lugares bem distantes, para não fazer qualquer referência, as pessoas iam na reunião de oração só para saber da vida um dos outros. Eu e a Tuane brincava sobre isso. E de alguma maneira é verdade. É por isso que a gente, às vezes, quando vai pedir oração, a gente não vai falar assim uma coisa profunda. A gente dá uma camuflada, assim, coloca uma coisa ou outra, só para fazer de conta que a gente participou. Mas eu nunca tinha parado para pensar que a reunião de oração é uma baita de uma oportunidade para eu me engajar em oração. Em que sentido? Às vezes, eu não sei se isso acontece com vocês, às vezes é terrível
para eu parar num tempo do meu dia e falar assim, eu vou gastar 5 minutos orando por mim e pela minha família. Tem muita coisa para orar. Mas às vezes é difícil de olhar para dentro e perceber o que precisa ser orado. Agora, quando a gente chega na quarta-feira aqui, e eu não coloco mais por uma questão de privacidade, mas quando a gente anota os pedidos de oração, eu nunca tinha parado para pensar que os teus motivos de oração me carregam para mais próximo de Deus. Em que sentido? Quando você fala assim, Rodrigo, ora por mim, e aí eu chego na minha casa e eu digo, cara, eu tenho um motivo bom para orar. Eu oro pela minha família, mas às vezes é tão bom orar pelos outros. E principalmente quando você tem uma razão para orar, porque isso me carrega. Então você chegar e dizer assim, Rodrigo, ora por mim por isso, é bom. Porque isso começa a criar essa coletividade, onde o Pedro está ali preso, mas é a igreja que está orando por ele. E eu fico imaginando o quanto que a gente às vezes perde de oportunidade. Não de saber da vida um do outro, isso é bobagem, isso é carnal. Mas para as necessidades que você tem, me impulsionar a buscar mais o Senhor. Ó, Senhor, segunda-feira de manhã, o Senhor sabe que a tua igreja agora, grande parte está saindo para trabalhar. Alguns estão abrindo o computador. Abençoa o trabalho deles. Que eles entreguem o melhor, que eles façam o melhor, que eles consigam se encontrar no melhor, entregar o melhor, para fazer o melhor. O Senhor abençoar tudo. É tão bom poder ter esse privilégio de fazer com que os pedidos de oração te impulsione para isso tudo. Mas o mais maravilhoso que eu queria que você anotasse aqui é perceber que não importa o quão obscuro talvez seja a tua razão de estar orando. Porque se o Senhor quiser, Ele vai trazer libertação. 4 pelotões, 4, né? 4 homens ali, soldados, preso por correntes, um portão de ferro. Não tem esperança. É só trevas. Mas o Senhor diz, não, eu quero. Então não existe ninguém aqui que tenha uma causa tão profunda que não possa ser restaurada, que não possa encontrar libertação por esse Deus que não tem portão de ferro algum que vai travar a tua oração de ser respondida. O problema é que às vezes você não acredita em orar sobre isso, que é o que já eu vou te mostrar. Só que mais do que isso, ó, grave isso também. Essa é uma história que começa com Herodes, porque ele está dizendo assim, olha, não se engane, a história não é moldada e nem mudada por reis ou ditadores. Muito pelo contrário. É o Deus soberano que tem conduzido essa história. Não é Herodes que está prendendo, não, isso é bobagem. Deus vai usando esses meios para fazer com que a igreja avance. E aí então eles oraram. Olha aí no verso 8. Verso 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. E ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Só uma nota interessantíssima. O Lucas diz assim, a nossa versão, que o anjo o tocou. Eu não sei se aqui usa expressão como essa, mas lá em Pedrinhas a gente dizia tomar a bica na costela. O que está acontecendo aqui, literalmente, é que o anjo deu uma bica na costela do Pedro. Porque ele não estava só dormindo, aquele sono leve. Ele já estava quase chegando no 3º céu, de tão profundamente dormindo ele estava. E aí, verso 7, repetidamente apareceu o anjo, brilhou, deu uma bica na costela do Pedro, diz, depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse, vista-se e calça as sandálias. E Pedro assim fez, e disse-lhe ainda ao anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real, o que se fazia por meio do anjo, porque tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles e passaram, como se nada tivesse acontecido. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou.
Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Eu fico maravilhado com isso daqui. Não fico tão maravilhado com essa coisa do portão de ferro abrir sozinho. É uma coisa que eu sempre me perguntei, mas é uma questão minha, não precisa ser sua. Por que o anjo tem tanta pressa? Eu não sei se o anjo fez com que eles ficassem invisíveis e passassem pelas guardas, porque eram guardas, assim, era uma prisão máxima, não tinha como eles fugirem. Então, quando eu fiquei olhando para esse texto, eu falei, por que o anjo está com tanta pressa? Será que é porque os guardas dormiram no momento e o anjo falou, opa, é agora? E aí o milagre acontece só na porta de ferro? Porque se ele fosse passar invisivelmente, como se fosse aquela capa do Harry Potter, a capa da invisibilidade, ninguém ia ver, não tem por que ter pressa. Falou, Pedro, ó, vamos cantar um hino antes de sair? Não, mas é rápido, vai rápido. E de repente eles passam e saem e tudo mais. Isso para mim não é o assustador, embora eu fique questionando no meu coração. Para mim, o que é assustador é esse negócio do Pedro dormindo. Isso para mim que é o que eu fico olhando e digo, cara, como é que você consegue estar dormindo deitado numa cela de Herodes? E assim, você está aí, você não vai sair não. A ponto de ter que tomar uma bica do anjo para levantar, porque você não estava acordando. E aí eu não sei se isso aconteceu como um fator determinante na vida de Pedro, mas dá uma folheada aí na sua Bíblia, ou dá uma arrastada com o dedo aí, em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 e verso 7. Porque eu fico me perguntando, peraí, será que isso aqui é o sono do pecado? Sabe o sono do pecado? Que você está desanimado e você fala assim, aqui vou morrer mesmo, vou dormir. Ou será que era o sono da fé? Eu acho que era o sono da fé. Porque depois de alguns anos, 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, olha só o que o mesmo Pedro disse. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhem-se. Se entregam. Saiam de si, saiam de todo esse si que vocês têm e se derramem. Para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Graças a Deus que nós somos uma igreja que já superou isso daí. Ninguém aqui tem ansiedade, todo mundo está com medicamento em dia, porque ele tem cuidado de vocês. Que coisa maravilhosa. Lancem sobre ele, eu já disse isso para você, lançar aqui é como se você estivesse pegando uma bagagem enorme, 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 que você está quase caindo, e você pega e você literalmente joga em Deus. Não é assim, ó, Deus, ó, com licença, tá aqui. É pegar e fazer assim, ó, Deus, é tua. Deus, tá vendo toda essa ansiedade que eu tenho aqui? Não é mais problema meu, é problema seu. Isso é. Pega tudo que está causando um desconforto na tua alma, que não te deixa dormir, e joga em Deus. Joga em Deus mesmo. Mas para você aprender a jogar, você começa se humilhando debaixo da mão dele. Se humilha primeiro, diga assim, eu não tenho força mais para carregar isso daqui, Deus. Então que esse problema meu seja um problema seu agora. E talvez seja por isso que o Pedro está olhando para a gente, dizendo, é por isso que eu estou dormindo. Porque eu aprendi a descansar em Deus. Eu aprendi a me humilhar em Deus. Eu aprendi a pegar em Deus toda a minha ansiedade, tudo aquilo que me afeta e dizer, Deus, ó, é problema teu agora. Já não é mais problema meu. Só uma nota importante, a gente não é contra tomar remédios para ansiedade. Tá? Não tem problema. Porque tudo funciona num conjunto. E aqui você tem esse outro antídoto, vamos assim dizer, para você não ser envenenado por isso que a gente chama de ansiedade. E tudo isso acontece por quê? Por causa da visita de um anjo. Um anjo que aparece, um anjo que nos mostra o tipo de Deus que nós cremos nessa noite. Um Deus que ouve a nossa oração, um Deus que está atento ao nosso clamor, e um Deus que diz, ó, se eu quero fazer um negócio, eu vou fazer acontecer. Só que aí eu fico também me perguntando uma outra coisa.
Sacanagem, né? O Pedro foi liberto e o Tiago foi morto. Por quê? Porque é assim que funciona. Porque Deus quis assim. A grande questão não é que Deus amou mais a Pedro e amava menos a Tiago. A verdade não é assim que funciona, é descansar na soberania de Deus. O amor de Deus por Tiago e por Pedro era igual. O grande problema é que a gente que vai fazendo esses comparativos e vai medindo os resultados como se os resultados pudessem dizer se Deus nos ama ou não. Ah, não, mas então Tiago morreu, então Deus não ama. Tá de brincadeira. Amava os dois do mesmo jeito. Mas um impulsionou a igreja a orar e o outro impulsionou a igreja a tomar um soco na cara, que é o soco, respeitosamente, que eu quero te dar aqui nessa noite. Olha o verso 12 como termina a nossa cena. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está na porta. E aí você vai falar assim, a igreja levantou e falou assim, agora vamos cantar o Graça Te Damos, ou vamos cantar algo relacionado a Eu Te Agradeço. Mas não é isso que acontece. O texto diz o que no verso 15? Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Olha que maravilhoso, você não consegue sentir conforto nisso aqui? Você está orando, você está buscando, você está sempre buscando 10. E aí quando surge algumas coisas que você pode chegar bem pertinho dos 10, você vai do 10 para o 0 na hora. Ó, a oração de vocês foi respondida. Ah, não. Você está louca. Não é possível. E insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram, deve ser o anjo dele. Que história de anjo é essa aqui? Talvez tinha uma doutrina nos movimentos judaicos de que cada pessoa tinha o seu anjo, mas é tão difícil de crer que os caras começam a inventar até coisa da religião da época. Não, jamais. Gente, de verdade, isso aqui é maravilhoso. Olhar para essa igreja e olhar para o meu coração é maravilhoso, porque a gente prega, a gente ensina, a gente fala, a gente estuda, a gente ora, a gente lê, a gente caminha, e chega algumas coisas que acontecem e eu falo assim, imagina, é o anjo dele. Imagina, você está fora de si. Mas a gente estava orando agora. Mas é porque a gente é assim. A expectativa e a realidade. E Deus é tão bom que às vezes Ele responde muito além do que a gente poderia imaginar. E é aí que a gente começa a olhar para esse texto que a resposta da oração foi tão profunda que foi até difícil de crer. Porque às vezes a gente ora, a gente se envolve, a gente ora, a gente ouve, a gente lê. E isso daqui tudo é tão além da gente. Você não sente isso? É tão além e às vezes é tão aquém que a gente concorda, a gente diz, eu vou tentar. Mas você sabe que é difícil chegar no 10. E um texto como esse olha para a gente e diz, não tem problema. Às vezes você está no 0. Porque não se trata de classificação. Se trata de estar indo na direção do 10. Não importa nessa noite se você é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso é bobagem. O que importa é você estar indo na direção do 10. Porque ninguém aqui vai chegar no 10, como aquela ginasta. Ninguém aqui, Deus vai olhar e dizer assim, Rodrigo, ó, você chegou num nível agora que parabéns. Nunca. Isso só vai acontecer entre nós e com nós quando a gente chegar no céu, e aí a gente vai ter as nossas vestes embranquiçadas de pureza pelo sangue do Cordeiro. Mas aqui não é sobre alcançar, aqui é sobre continuar indo, mesmo tão aquém de quem nós somos. É ter, desculpa o termo que eu vou usar aqui, é ser tão cara de pau de abrir a Bíblia aqui em cima e querer ensinar vocês de uma coisa de quem está tão aquém disso daí.
Mas, Rodrigo, como é que você tem coragem? É porque pelo menos eu estou aqui, eu estou tentando. Porque essa igreja está aqui, mas está envolvida em oração. Essa igreja está distante de acreditar que o Senhor poderia fazer isso, mas está orando. Então você consegue entender aonde a gente chegou? A gente chegou nesse lugar aonde não há razão para você olhar e dizer, Deus, eu estou tão distante. Não, eu sei. E sempre vai ser distante. Mas quando você está fraco, você está forte. Quando você está distante, você tem que estar se aproximando. Porque é sobre estar indo. E é maravilhoso olhar para essa igreja e perceber que, ainda que seja uma igreja que está vivendo os atos do Espírito Santo, ainda era uma igreja que tinha incredulidade. Porque isso é sobre quem nós somos. E o grande problema aqui desse texto não é a igreja orar e aí a resposta vir e não acreditar, e aí Pedro tem que falar assim, silêncio, não, deixa eu contar o que aconteceu. O problema não é esse. Para mim o problema está no verso 18. Olha como o texto termina. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido com Pedro. Fazendo uma busca completa, não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Para mim o problema não é a igreja, não é Pedro, não é a incredulidade. Para mim o grande problema desse texto, e é onde você não pode estar nessa noite, é no Herodes. Que mesmo presenciando algo surreal e impossível aos homens, não se humilhou diante de Deus. Mesmo olhando algo assim que era impossível de acontecer, ele não falou assim, não, mas então peraí, deve ter um Deus estranho nesses cristãos aí. Um Deus que faz com que tudo aconteça e eles saiam como se nada tivesse acontecido. Esse Deus é verdadeiro. Mas não, o que ele faz? Deseja a morte. Mata os pobres dos soldados. Ele escolhe a morte mesmo diante de tamanha luz. E eu oro para que essa não seja a tua escolha dessa noite. Eu escolho a morte mesmo diante de um Deus de tanta luz. Eu escolho a morte mesmo diante de um Deus que pode fazer impossíveis. Eu escolho a morte mesmo diante de um Deus tão amoroso que tem cuidado de mim. Então não desperdice esse Deus nessa noite, mas que você venha para esse outro lado, que é o lado onde a gente diz tantas coisas e diz, Rodrigo, eu vou orar, a partir de amanhã eu vou ser um homem de oração. Como é que eu posso dizer isso sem ser estranho? Você vai tentar, mas você não vai conseguir chegar lá onde esse texto te convida a chegar. Ninguém aqui vai chegar. Mas não é sobre chegar. É sobre continuar indo, mesmo não chegando nunca. E aí quando a gente chegar lá no final, e nos encontrarmos com esse Deus, aí o Senhor vai falar, agora sim, vinde benditos do meu Pai. Ó, pegue cada uma roupa branca aí, porque agora sim a gente vai ter uma experiência plena do que é caminhar com Deus. E tudo isso só acontece porque a única cadeia que poderia te prender para sempre foi rompida. A cadeia do pecado, do mal que habita em você e em mim. E isso foi rompida pelo Deus da luz, pelo Deus que chegou trazendo salvação em suas asas. Então nesse momento eu quero convidar você a reconhecer isso. Não é sobre chegada, é sobre a trilha, é sobre essa caminhada. E se você está aqui nessa noite disposto a experimentar tudo isso, eu convido você a orar comigo nesse momento. Fazer uso dessa oração que o Senhor nos estica para a gente ir um pouquinho além. Independente da classificação que os homens podem te dar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É bobagem. Tem graça para todo mundo. Isso é o que importa, isso é o que nos interessa nessa noite.